Meus amados irmãos e irmãs, boa noite. Que a preciosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre nós. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que nós temos de tomar a Escritura Sagrada para o estudo bíblico doutrinário. Que você seja zeloso, que você busque estudar os símbolos de fé, busque conhecer diariamente aquilo que Deus revelou a nós, para que tenhamos uma fé fortalecida no Senhor, para que as nossas vidas sejam santificadas e para que possamos servir ao Senhor da maneira correta, como Ele exige na sua palavra. E hoje nós daremos sequência ao estudo do capítulo 21 da Confissão de Fé, do culto religioso e do domingo. Como introdução, eu quero convidar você para abrirmos a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, do versículo 33 até o versículo de número 36. Romanos, capítulo 11, do versículo 33 até o versículo 36. E eu farei a leitura deste texto e eu convido você que acompanha o estudo a acompanhar também a leitura do texto. A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Diz assim a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, neste texto, ele, então, após meditar e escrever na profundidade do Evangelho, o apóstolo Paulo, então, ele verbaliza a sua adoração a Deus, reconhecendo a sua profundidade, reconhecendo a sua sabedoria inalcançável pela mente humana. Paulo reconhece que tudo vem de Deus, que tudo é dirigido por Ele e tudo, absolutamente tudo, deve ser para a glória dEle. Deus, Ele deve ser adorado por seus perfeitos e imutáveis decretos, ou um só decreto, mas que abrange todas as coisas. Ele deve ser adorado pelo plano perfeito de salvação e por tudo aquilo que Ele é, parte do qual Ele tem revelado a nós através da sua palavra. Nós devemos adorar a Deus em todo tempo, em todo lugar. Devemos adorar ao Senhor em culto público e solene, devemos adorar a Deus em culto familiar, devemos adorar a Deus individualmente, devemos adorar a Deus com tudo o que envolve a nossa vida. Nosso viver como um todo deve ser sempre uma expressão de adoração a Deus. Devemos adorá-lo como Ele exige. Neste momento, eu convido você para fecharmos os olhos e adorarmos a Deus com uma oração. Então, oremos ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus, Deus único, vivo, verdadeiro, o Senhor que é de eternidade a eternidade, o Senhor que é autoexistente, o Senhor que, por um só decreto, criou todas as coisas e sustenta todas as coisas criadas. O Senhor que é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Um só Deus revelando-se a nós em três pessoas. Incompreensível, inalcançável, mas real, verdadeiro, que pode ser contemplado no mundo todo pelas obras da criação e de modo especial como
o Deus Salvador em Cristo Jesus através da Tua palavra. Nós o adoramos, pois só o Senhor é digno de toda adoração. Toda a criação se prostrará diante do Senhor e reconhecerá que só o Senhor é Deus, de eternidade a eternidade. Que este reconhecimento permeie o nosso coração neste presente momento, durante o nosso viver até encontrarmos pessoalmente com Cristo, que sempre devotemos única e exclusivamente ao Senhor a verdadeira, única e exclusiva adoração. Nós te louvamos por toda a criação, te louvamos de um modo especial por Tua palavra, a qual é viva, eficaz, poderosa. A Tua palavra, ó Deus, que é o único meio especial através do qual o Senhor se revela como o único Deus existente, como Pai, Filho e Espírito Santo, como o único Deus que em Cristo se encarnou para salvar o povo eleito do Senhor. A Tua palavra que nos confronta, a Tua palavra que nos exorta, que nos consola, nos transforma, nos santifica. Que o Teu Santo Espírito, mais uma vez, nos conduza na leitura, no estudo, no entendimento e na obediência por meio da fé no Senhor. E assim, que a Tua palavra continue sendo exaltada pelos nossos lábios e através da nossa conduta, e que o Teu nome seja honrado, glorificado e adorado pela Tua igreja, hoje e por toda a eternidade. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Pois bem, lido este texto, nós continuaremos falando a respeito do culto, o culto religioso, o culto que é oferecido ao Senhor. E hoje nós daremos uma atenção especial a respeito da pessoa central do culto. Deus, o Senhor nosso Deus, é a única pessoa que deve ser adorada em nossos cultos solenes. Somente a Ele nós devemos oferecer culto, e um culto conforme a Escritura nos ensina. Portanto, culto somente a Deus, culto única e exclusivamente a Deus, culto conforme o Senhor exige através da sua palavra. No capítulo de número 21, parágrafo 2 da Confissão de Fé de Westminster, o culto religioso deve ser prestado a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e somente a Ele. Não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura, nem depois da queda deve ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro, senão Cristo. Então, nós devemos prestar culto única e exclusivamente a Deus e somente por meio do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, seguindo então, o culto ele deve ser prestado única e exclusivamente a Deus. Já temos aprendido que nós devemos buscar pelo culto público, culto bíblico, nós devemos ter o anseio e nos prepararmos adequadamente para participarmos deste culto. Então, o nosso primeiro ponto aí é exatamente o que está sendo projetado: o culto religioso deve ser prestado a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e somente a Ele. Então, o Trino Deus, Ele é a única e exclusiva pessoa que deve ser adorado. E, portanto, por isso, melhor dizendo, o culto deve ser rigorosamente como o Senhor estabeleceu na sua palavra. Não há nenhuma desculpa para que possamos oferecer ao Senhor um culto ou qualquer parte do culto que Deus não tenha estabelecido na sua palavra. Ele não aceitará. Então, Mateus capítulo 4, versículo 10,
há uma advertência para que se adore somente a Deus. E o texto diz o seguinte: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Nesta declaração, o Senhor Jesus Cristo está reagindo com fidelidade inabalável à adoração unicamente a Deus, mostrando-se o filho leal ao guardar o primeiro mandamento, o qual Israel frequentemente violou. O Senhor Jesus não abre mão da adoração exclusiva ao Deus Pai, conforme o primeiro mandamento nos ordena. Também em João, capítulo 5, versículos 22 e 23, diz assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Deus, o Pai, ao nomear o Filho para executar a obra divina de julgar todos os homens, ele manifesta então a honra que deve ser concedida ao Filho. O Filho deve ser honrado e adorado como Deus unigênito que é, e mostrou através das suas obras, dos seus feitos, da sua pregação, que ele também é Deus. Outro texto é Apocalipse capítulo 5, versículo 11 a 14, quando diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhares e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Portanto, neste texto, o fato de Cristo, o Cordeiro, estar ou receber adoração ao lado daquele que está sentado no trono, mostra que Cristo é Deus. Assim, os anjos se prostram diante deles e todos os anciãos se prostram diante deles. Meus irmãos, nós que aqui habitamos e que tomamos o santo nome do Senhor como nosso Deus e do Santo Cristo como nosso Salvador e do Santo Espírito como nosso Consolador, devemos nos esforçar para adorarmos o Senhor, por determinação da sua palavra, por mandamento, lei, decreto dele, mas também na expressão do verdadeiro amor para com o nosso Deus. Devemos ter todo o cuidado, porque temos aprendido através da Escritura que o objetivo de Satanás é ser adorado como Deus. Este é o seu alvo e ele trabalha em prol deste propósito. Como ele fará isso? Jogando crentes contra crentes para que tenham dupla opinião e interpretação de uma só verdade, que é a palavra de Deus, na tentativa de levar você a oferecer a Deus um culto que seja a base do seu achômetro e não do que a palavra de Deus exige de nós. Tomemos então todo o cuidado, porque o culto é algo extremamente sério e ele deve ser tratado com toda a seriedade com a qual a Escritura nos ensina. Então, Cristo está, o Cordeiro está sendo adorado e louvado ao lado daquele que se assenta no trono. Cristo é Deus. Então,
nós devemos ter não somente a consciência correta, o conhecimento e a consciência correta, o conhecimento e o sentimento corretos, mas a atitude correta para adorarmos somente e exclusivamente a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas como um só Deus. Temos na Escritura a revelação clara da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não podemos perder de vista que só existe um Deus. Oremos então para que o Espírito Santo nos proporcione o discernimento correto para nos relacionarmos com as três pessoas, sem, contudo, pensarmos ou imaginarmos três deuses diferentes. Um só Deus é o alvo, é o objeto, a pessoa que deve ser buscada, crida, servida em ato solene de culto. Deve ser adorada como a única pessoa, como único e exclusivo Deus. Pois bem, nós temos então uma necessidade de afirmação confessional sobre o culto. Os reformadores, eles fizeram na confissão de fé uma afirmação sobre o culto. E a afirmação confessional que o culto deve ser prestado exclusivamente a Deus procedeu da necessidade, nos tempos da Reforma, de estabelecer uma diferença entre o protestantismo emergente na época e o catolicismo dominante. Não somente quanto ao endereçamento da adoração, ou seja, a Deus exclusivamente, mas também e principalmente quanto ao teocentrismo da fé reformada, tanto o teocentrismo quanto a monolatria da fé reformada. Então, o teocentrismo é Deus e única e exclusivamente Deus como centro do universo e como centro exclusivo da nossa adoração. E a monolatria, a adoração única e exclusivamente somente a Deus. Tá? Então, os teólogos reformados, eles incluíram essa distinção clara na Confissão de Fé de Westminster, porque o protestantismo ele estava sendo trazido de novo à Escritura e já existia a Igreja Católica Romana com a sua idolatria reinante na época e persistente até os dias de hoje. Então, seguindo aí, o culto ele deve ser prestado, ou o culto não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. Nosso primeiro ponto foi que o culto é exclusivo a Deus. Nosso segundo ponto é que o culto não deve, ele não pode existir, não podemos nem fazer menção de pessoas estranhas ao culto e muito menos elementos estranhos. Não se pode apresentar fogo estranho diante do Senhor. Então, o culto ele não deve ser prestado nem a anjos, nem a santos e nem a qualquer outra criatura. É o que veremos a partir de agora. Então, em nossos ajuntamentos de culto solene, nós não temos nenhuma dificuldade quanto à centralidade de Cristo na Escritura. Nós estamos conscientes disso. Então, jamais você encontrará em qualquer templo que foi construído e foi dedicado ao culto, à adoração ao Senhor Deus, você não vai encontrar santos, você não vai encontrar busto de nenhum pastor, de nenhum reformador. Nosso templo não tem nenhuma caricatura, nenhuma figura que aponte para qualquer pessoa. Cristo é o centro do nosso culto, do que nós pregamos, do que nós cantamos, do que nós oramos. Nós, por isso, tomamos única e exclusivamente a Escritura na leitura. Não tomamos textos que não fluem da Escritura.
podemos ler passagens dos nossos símbolos de fé em momentos de contrição, de instrução para ministração do sacramento, mas esses textos são oriundos da Escritura Sagrada. Não podemos introduzir absolutamente nada no culto que tire a nossa atenção e tire a nossa concentração e desvie os nossos sentimentos do Senhor Jesus Cristo, que é o centro do nosso culto. Mas a grande questão, meus irmãos, é que muitos crentes, eles pecam ao participarem de ajuntamentos, principalmente na Igreja Católica Romana e alguns na Igreja Adventista. Então, este é um pecado gravíssimo e que muitos crentes insistem nessa prática. Meus irmãos, não se esqueçam daqueles que foram punidos quando tentaram segurar a arca quando ela estava caindo. E eu quero tratar um pouco mais disso aqui nessa noite. Mas seguindo ainda nesse slide, nesta mesma afirmação, não se deve ser prestado culto nem a anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. Eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 20, versículos 3 a 5 e o versículo 7. João, pode até voltar o slide, tá bom? Êxodo 20, versículos 3, 5 a 7. Não terás outros deuses diante de mim. Isso exige um templo limpo, isso exige um conteúdo de culto somente bíblico. Nada que distraia o adorador, nada que eu leve a pensar em qualquer outra pessoa que não seja única e exclusivamente a Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto. Então, este mandamento traz esta ordem exclusiva do Senhor, e é importante que se entenda que a palavra do Senhor é imutável, como imutável é a exigência de se obedecer à palavra do Senhor. Ele cumprirá rigorosamente o que ele está exigindo. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso significa que, a partir do momento que você faz uma pública profissão de fé, você está se apresentando como alguém que está tomando o nome do Senhor para obedecê-lo, para servi-lo, como ele exige na sua palavra. E você não tem o direito de incluir na sua vida qualquer prática que fira e que ofenda ao Senhor e sua palavra. Deixa eu te dar um exemplo entre tantos. Por algum tempo eu achava importante que nós tivéssemos aqui nessa parte do púlpito a sarça que identificava a igreja presbiteriana, né? E eu já tinha visto isso em muitas igrejas. Então, ao fazer o projeto de reforma de uma das igrejas que eu pastoreei, a arquiteta, que também é crente no Senhor Jesus, e ao comentar com ela que nós queríamos o púlpito assim, ela disse: por quê? Qual é o alvo do púlpito? Anunciar Cristo ou símbolo da igreja presbiteriana? E ela nos chamou a atenção o quanto que aquele símbolo ali tirava a atenção das pessoas, que certamente por várias vezes colocariam os olhos, a atenção e a concentração naquele símbolo e não na pregação da palavra de Deus. E também nos disse: olha, isso se aplica a tantas outras coisas que podem ser até ornamentação ao redor do púlpito, que pode tirar a atenção. Coisa simples, mas nós temos que tomar todo o cuidado para que nada nos tire a atenção e a ação do verdadeiro culto ao Senhor. Portanto, Deus exige exclusividade. Israel adulterou quando se aproximou dos falsos deuses, quando se aproximou de Baal, e ampliou este adultério quando trouxeram para o templo os postes ídolos, os cavalos e todos os objetos da idolatria pagã reinante ao redor de Israel. Meu querido, esta é a mesma atitude quando você, que professou a fé em Cristo, dá passos e caminha
se une a qualquer ajuntamento idólatra, quer seja no catolicismo romano, na igreja adventista, ou em qualquer outra seita, ou qualquer outro ajuntamento, onde o nome principal que é invocado para ser adorado não é ou não seja única e exclusivamente o Senhor Deus. Preste atenção nisso. Não seja atrevido em ofender o Senhor. Não se torne um idólatra. Pois bem, Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. João, quando estava recebendo a revelação do anjo, tamanha a grandeza da revelação, e como eu disse no sermão domingo, quando o anjo Gabriel apareceu diante de Daniel, tamanha era, ou tamanho o esplendor daquele anjo, por ser um anjo eleito, um anjo não caído, um anjo não corrompido no pecado, Daniel não suportou. E aqui João também cai aos pés para adorar aquele anjo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Ou seja, nós somos coiguais no sentido de que fomos criados para adorarmos somente a Deus. O anjo é espírito, ele não é corpo como nós somos corpo e ainda abençoados com a imagem, ou agraciados e abençoados com a imagem e semelhança de Deus. E o anjo diz: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, não se atreva a adorar aquele que foi criado para ser adorado. Não se atreva a adorar um anjo, porque ele foi criado também para adorar a Deus. Tanto João, quanto nós e os anjos foram criados, e toda a raça humana foi criada para adorar exclusivamente a Deus. Entenda isso. Então, meus irmãos, o grande problema de muitos evangélicos pragmatas, abram um parênteses aqui, que seja enorme, como é triste ver a falta de conhecimento de muitas pessoas que estão liderando na igreja, desde pastores, presbíteros, diáconos, a presidentes de sociedades a nível nacional, sinodal e das federações. Meus irmãos, há uma pobreza de conhecimento bíblico confessional. Eu não estou dizendo nem ter um vasto conhecimento em predestinação, que é um assunto extremamente complexo e difícil, ou a respeito da Trindade, que também é um outro ponto teológico dificílimo de se expor biblicamente, não difícil de crer, pois cremos pela fé, iluminados pelo Espírito Santo, mas eu estou dizendo de coisas simples, como uma liturgia de culto. E tais pessoas, eu estou dizendo isso porque, fecha o parênteses, porque tais pessoas, tentando defender uma ação correta e aceitável diante de Deus, essas pessoas ensinam que nós devemos nos ajuntar aos co-irmãos. Não é co-irmão, só é filho de Deus quem foi lavado pelo sangue de Jesus e o professa como único Senhor e Salvador, obedece e serve. Nós temos que ter atenção ao ecumenismo forte, presente, o qual será muito trabalhado nos nossos dias. Meus irmãos, um dos objetivos, ou uma das frentes de ataque de Satanás à verdadeira igreja é o ecumenismo. E quando você se une e se ajunta, mesmo que por um só momento, a qualquer igreja e a qualquer seita, a qualquer igreja que não professa a fé única e exclusiva em Cristo, você se torna um ecumênico e, portanto, se torna um idólatra. E o Senhor não aceita isso. E nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Reformada, que somos uma igreja representante de Cristo, não podemos aceitar, porque não é uma questão que Cristo aceitará isso naquele grande dia. Ele não aceita nem hoje e nem naquele grande dia. Não há um segundo caminho para o céu que te proporcione
práticas ilícitas, pecaminosas, condenadas pela Escritura. Este é o fato. Então, os ajuntamentos com igrejas romanas e seitas é algo que nós devemos combater com toda urgência. E eu espero que os membros da Igreja Presbiteriana Jardim Sul, que não estão acompanhando o estudo nesse momento, possam depois assistir o vídeo, o estudo, para que não incorra em continuar cometendo o mesmo pecado e o mesmo atrevimento diante do Senhor. Então, veja bem, qualquer ajuntamento, quer seja no templo ou fora dele, ou seja, um ajuntamento na Igreja Católica Romana, ou um ajuntamento fora da Igreja Católica Romana, mas com o povo católico romano, então qualquer ajuntamento, quer seja no templo ou fora dele, que não seja exclusivamente bíblico, não é aceito por Deus e será punido por Ele. Isso é fato. A Escritura nos mostra isso. O Senhor é zeloso. Eu quero destacar, e vai ser projetado aí, 3 cultos da Igreja Católica Romana, para que você entenda um pouco da gravidade que é quando você vai, quer seja porque você tem um familiar que é católico, que está casando na Igreja Católica, quando você tenha um familiar que é católico, que está batizando o filho lá, quando você terminou um curso e vai ter uma missa ecumênica ou um culto ecumênico, que é a mesma desgraça, não muda em absolutamente nada. E mais uma vez eu abro um parênteses aqui. São muitos os membros das igrejas evangélicas que estão voltando para a Igreja Católica Romana. Como disse o apóstolo João, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, né? Mas são muitos. Recentemente, um pastor da Igreja Presbiteriana foi ordenado padre agora. E está dando ibope no YouTube, né? E vai dar ibope também no inferno, certamente, sem sombra de dúvidas. Então, os 3 cultos, fecha o parênteses, os 3 cultos da Igreja Católica Romana. Então, a teologia litúrgica do romanismo ensina, então, estas 3 formas de culto, esses 3 cultos, que em várias... Por culto, aqui entenda missa, tá? Em várias missas, ou vários cultos, tá? Estes 3 tipos de cultos estão presentes. De onde nós tiramos isso? Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Está tudo lá. Então, o primeiro é o de latria, tá? Quando a gente fala em latria, você pode colocar o prefixo monolatria, a adoração a o único Deus, somente a Deus. Idolatria é a adoração ao ídolo e não a Deus. Então, o primeiro culto deles é o de latria, ou latria, prestado às pessoas trinitárias, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Igreja Católica, ela crê na Trindade, conforme ensinada na Escritura. Porém, e aqui que está o problema, tá? Nesta latria, o culto é prestado às pessoas trinitarianas e ao Cristo transubstanciado na hóstia, que é aí o Corpus Christi, ou o corpo de Cristo. Então, transubstanciação é transformação de uma substância em outra. Então, o que acontece? Toda missa, ela tem o momento da Eucaristia. Ela tem o momento em que será celebrada a Eucaristia para eles. E o sacerdote católico, ele então toma a hóstia nas suas mãos, ele toma o corpo de Cristo e, segundo o entendimento católico, no pronunciar as palavras que o Senhor Jesus pronunciou, aquela hóstia, ela se transforma, por isso a doutrina da transubstanciação, ela se transforma no corpo de Cristo, literalmente. O mesmo acontece com o vinho do cálice. E então o sacerdote está oferecendo Cristo outra vez.
é o chamado sacrifício incruento. Isso está lá no Catecismo da Igreja Católica. O sacrifício de sangue foi oferecido na cruz. O sacrifício que o sacerdote oferece, ele oferece Cristo, mas sem o derramamento de sangue, logo é um sacrifício incruento. Isto é uma idolatria, porque é um erro, um pecado gravíssimo, porque é rejeitar o sacrifício, na prática, é rejeitar o sacrifício de Cristo na cruz, porque esse sacrifício foi uma única e exclusiva vez, não há repetição, não há encenação. O que nós fazemos, segundo a Escritura nos ensina, é celebrar o sacramento em memória, para relembrarmos o alto preço pago. Espiritualmente, o Senhor está presente, e espiritualmente nós somos alimentados de Cristo, como somos alimentados de Cristo na fiel pregação da palavra. Então, toda missa, ela é uma latria, mas ela tem esta negação ao Cristo crucificado na cruz. O outro tipo de culto é o de hiperdúlia, que é prestado à Virgem. A Virgem Maria está acima dos santos, por isso o hiperdúlia. Ela é alguém que está acima de todos os santos, porque ela é, segundo a doutrina católica romana, a mãe de Deus. Nós sabemos da honra de Maria como a mãe do Senhor Jesus, aquela que foi escolhida para que Cristo fosse gerado nela. Ela não teve participação alguma nessa geração, foi um milagre do Espírito Santo. Ela foi agraciada, o ministério que o Senhor concedeu a ela, ímpar, mas ela não é perfeita, ela não é comediadora, ela não está acima de ninguém, ela foi usada de um modo especial da parte do Senhor. E o culto de dúlia, que é prestado aos santos. Então, dúlia, que é do grego douléu, significa honrar aos santos em culto. Então, a honra e culto de veneração devotado aos santos. E será projetado aí um slide agora, da palavra do padre Arthur da Silva, e está aí também o site de onde eu retirei esta parte do estudo. Segundo esclarece o padre Arthur da Silva, os tipos de culto são assim divididos para definir a sua natureza. O ato de adoração é unicamente a Deus, que é a latria. Quando oramos a Maria ou a algum santo, estamos prestando veneração em reconhecimento à graça de Deus na vida dessas pessoas e à radicalidade com que exerceram a sua fé. Finaliza. Ou seja, a inclusão, honra, veneração e adoração de pessoas que o Senhor, de modo muito claro, disse não, devemos adorar, tomamos somente o nome do Senhor Deus. Devemos adorar somente a Deus. Jesus diz, adorar somente a Deus, somente a Ele devemos adorar, e mais absolutamente ninguém. E nesse aspecto, o pastor tem que tomar muito cuidado, porque tem membros que pensam que a oração do pastor, ela tem mais poder. Quando o pastor deixa o membro, a ovelha, neste engano, ele está se colocando numa classe especial, acima da igreja, que é o reino de sacerdotes. Então, preste bastante atenção, porque o catolicismo romano, o que ele fez foi o que Paulo condena em Romanos 1,25, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então me responde uma coisa, o que você vai fazer em qualquer ajuntamento idólatra, condenado por Deus, proibido por Deus? Qual será a sua justificativa? Então, eu quero que você reflita nas seguintes questões. Não será projetado ali, mas você acompanhe aí, se esforce e faça a sua anotação. Qual a argumentação bíblica para que um verdadeiro crente possa participar de qualquer ajuntamento da igreja romana ou alguma seita, como adventista do sétimo dia, testemunha de Jeová e qualquer outra seita? Qual a argumentação bíblica?
Qual parte da Bíblia que você pode abrir e provar? Eu posso participar deste ajuntamento que eu não estarei ofendendo a Deus. Pense nisso. Se tiver, você pode me responder depois. Segundo, estar apenas no local e não participar diretamente do evento, como, por exemplo, no batismo católico romano, ser padrinho daquele que está sendo batizado, ou no casamento católico romano, ser testemunha, não ser testemunha. Então, veja bem, talvez a sua justificativa seja essa. Não, eu só fui assistir, eu não aceitei ser testemunha ou padrinho do casamento, ou madrinha, né? E nem do batismo, eu só fui. Então, a pergunta é, será que se você estiver apenas ali, qual a diferença entre você entrar como uma testemunha, um padrinho? Qual a diferença de você ir até a frente, ao lado da criança que está sendo batizada como um padrinho, e estar presente no lugar? Não tem nenhuma diferença. Você, ao estar presente, presta atenção, meu querido, pensa comigo, ao estar presente, você está validando tudo aquilo que está sendo feito ali. Se eu não concordo com a liturgia do culto, eu procuro os presbíteros e digo, olha, este elemento é estranho, ele não procede da Escritura e, portanto, ele não pode fazer parte do culto. Mas se eu me calo, eu estou concordando e logo eu estou validando. E não só aquele elemento ele continuará no culto, como outros elementos estranhos serão introduzidos. É o que tem acontecido na igreja presbiteriana: dança litúrgica, coreografia e mais um monte de coisa, e óleo ungido, e culto online, e ceia online, e ninguém abre a boca para falar nada. Será condenado aquele que incluiu no culto e aquele que cala a boca e não fala nada e não confronta. Percebe? Então, se você apenas está no local, quer seja dentro do templo católico romano, ou dentro do templo de qualquer outra seita, ou se você está num lugar aberto, público, mas se você está junto com o povo que está invocando de forma pecaminosa o nome do Senhor, você está validando, você está dizendo, está correto, continuem fazendo. É isso que você está fazendo. Então você está pecando, e um pecado gravíssimo, porque você tem o conhecimento do que é certo. Você tem o conhecimento que Deus exige. No entanto, você está negando ao Senhor, calando-se diante daquela afronta, daquela idolatria, daquela negação bíblica. Percebe? Pois bem, terceiro, há uma argumentação muito usada pelos crentes ao participar destes eventos. Eles argumentam o seguinte: eu vou para testemunhar aos meus amigos, eu vou para dar um bom testemunho. Meu querido, isso é pragmatismo. Na realidade, é uma desculpa muito esfarrapada que você está dando, que não tem o mínimo sentido. Eu estou indo para dar um bom testemunho. Eu vou no centro espírita para dar um bom testemunho, né? Vou colocar as vestes clericais, vou pegar a Bíblia, eu vou entrar lá no centro espírita, porque eu tenho um amigo que é espírita. Eu vou lá para dar um bom testemunho. De quem? Bom testemunho de um idólatra? Um bom testemunho de alguém que está negando Cristo? De alguém que está negando a fé? Então, preste atenção, você pretende testemunhar, você pretende dar um bom testemunho, falando para eles que o casamento ou batizado romano não é um sacramento bíblico, porque casamento e batizado para a Igreja Católica Romana foi instituído como sacramento bíblico, e não é. Então você vai no casamento, você vai dizer para o noivo e para a noiva, que são seus amigos, olha, vocês estão cometendo um grave pecado, porque casamento não é sacramento. Você vai lá, é assim que você vai testemunhar? Você vai chegar para as pessoas que estão batizando a criança, os seus amigos, né, que estão batizando, e você foi convidado, você vai chegar para eles e falar assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, o batismo é um sacramento bíblico, mas o batismo não salva. E o batismo não pode ter Maria como mediadora. O batismo tem que ter única e exclusivamente Cristo como mediador. E o batismo não tem padrinhos. Você vai falar isso para ele? Você vai falar isso para o seu amigo, para a sua amiga? Seguindo, você pretende testemunhar falando que não existe a mediação de Maria? Você pretende testemunhar falando que a missa é uma ofensa a Cristo,
que aquilo que está sendo oferecido ali não é considerado como culto e Deus não aceitará, e que se ele não mudar e não crer em Cristo somente, ele não terá esperança de salvação? Bom, se você não anunciar isso aos seus amigos, aos seus parentes, eu pergunto, qual testemunho você está dando? Qual? Eu quero ler com você João 2, 13 a 16, que diz o seguinte: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Você fará não exatamente o que Jesus fez aqui, mas você vai confrontar os seus amigos. Quando você for convidado para testemunhar um casamento na igreja católica ou em qualquer outro lugar, você vai falar para ele o seguinte: olha, casamento não é sacramento. Na Bíblia não tem casamento como sacramento. Você vai falar isso para ele? Você vai falar de todos os passos idólatras da igreja católica? Senão, você não é uma verdadeira testemunha do Senhor. Você está negando Cristo. É isso que você precisa pensar, isso que você precisa entender. E a sua ação como crente deve ser: olha, muito obrigado, mas em questão de religião há uma diferença muito grande entre nós. Agora, se você quiser conhecer, eu posso estudar a Bíblia com você e falar para você o que representa o casamento, o que é um sacramento, o que representa a missa, o que é um culto. É a porta que Deus está abrindo para que você possa oferecer o Evangelho para as pessoas. De repente você deve estar pensando assim: para o senhor é fácil falar assim, porque o senhor é pastor, o senhor não é convidado. Minha família toda é católica, toda. E eu já fui confrontado em não entrar na igreja a acompanhar uma missa católica. Um colega meu, ele, muito amigo até hoje, o filho dele, estudando para padre, ele chegou assim e disse: olha, você não vai entrar? Eu disse: não vou entrar. O que se faz aí, eu não concordo, não tem base bíblica. Ele virou as costas e saiu. Até hoje ele não falou mais comigo, mas eu falei com toda a educação, de modo calmo, e não entrei. Já recusei convites para ser testemunho na Igreja Católica. Antes de ter esse conhecimento, infelizmente já fui, infelizmente já testemunhei. Não sabia da gravidade, mas uma vez tomando conhecimento, não tem como participar. Preste muita atenção nisso. Tá? E o último aqui, o único mediador do culto. Bom, o mediador do culto é somente Cristo, que é também seu objeto de adoração. Então, o culto a Deus não pode ser pela mediação de qualquer outro senão Cristo. Não é pela mediação de Maria, não é pela mediação dos santos, não é pela mediação dos profetas, não é pela mediação do pastor. Cristo é o único mediador entre os eleitos e Deus. Então, nunca pode ser Maria e nenhum santo canonizado ou qualquer oficial, pastor, presbítero ou diácono, mas somente Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, 5, 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E um convite para ir à Igreja Católica é um tempo oportuno para você testemunhar claramente este texto. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, somente Ele. Mais absolutamente ninguém. Meu amado irmão e irmã, não negue a Cristo. Então, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, Ele encarnou-se para tornar o nosso Salvador e o nosso mediador. Ele é o único mediador entre Deus
e os eleitos de Deus. Então, não são, pois, a Virgem Maria e os santos que intermediam nosso culto a Deus, mas Jesus Cristo, exclusivamente Ele. João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, exclusivamente Ele. Então, o ministério da mediação é privativo de Cristo, exclusivo dele, pois somente Ele é o cabeça da igreja e nela habita pelo seu Espírito. Meus irmãos, quero concluir com uma afirmação, a qual não poderia ser outra. No culto, adoramos exclusivamente a Deus, tendo unicamente Jesus Cristo como mediador. Portanto, reveja seus conceitos de culto, reveja a sua possível ida a qualquer ajuntamento em igrejas católicas ou em seitas. Isso é inadmissível e nós, conselho, não podemos aceitar. Se você conhece alguém, quer seja da igreja ou crente de outra igreja, que tem esse péssimo mau hábito, mau costume, essa ação, oriente-o, fale com ele, peça a ele para procurar o pastor dele e conversar sobre isso. Não temos como participar. Que Deus fortaleça a nossa fé, encha-nos com o Espírito Santo, de convicção e amor, para adorarmos única e exclusivamente a Ele, como Ele exige na sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos orar. Convido a você a fechar os olhos e nós vamos orar ao Senhor. Graças te damos, Senhor, porque tem movido o nosso coração única e exclusivamente para adorarmos ao Senhor. Que tenhamos sabedoria e discernimento e sempre uma conduta de lealdade e fidelidade ao Senhor, para não aceitarmos nada que te ofenda, que quebre a tua palavra. Enche o nosso coração de plena convicção para servirmos e adorarmos ao Senhor, hoje e eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, apenas aí, reforçando os avisos que nós estamos dando desde domingo, no próximo domingo, 9 horas, teremos a escola bíblica aqui no templo. A classe do templo vai funcionar usando a revista, cujo o tema é o livro de Atos. Então, você já está lendo a revista, estudando, faça isso, mas aguarde o aviso que será disponibilizado no grupo, tá bom? Nós não estamos dizendo que a igreja está aberta para todos os membros chegarem aqui domingo 9 horas. Teremos restrição em termos de quantidade de pessoas aqui no templo. As demais classes também terão a sua orientação apresentada no grupo de avisos, tá bom? E o culto das 18 horas será presencial, também com a limitação de pessoas, tá bom? E, passando esse domingo, nós então vamos acompanhar as decisões do nosso município e estado e vamos anunciando, avisando a igreja quais serão as novas medidas para os nossos trabalhos, tanto às quartas e aos domingos também, tá bom? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro e transmissão, se o Senhor assim nos permitir. Amém. Está encerrado, então, a transmissão do estudo bíblico.